aí, pessoal. E aí, Curitiba, esse novo podcast e videocast que comemora os 40 anos do jornal Bem Paraná. Um projeto que tem a editoria de Josiane Ritz e na técnica temos a nossa querida Luísa Mainardes e Franklin de Freitas. E aí, Bárbara, tudo bom? Oi, Rodrigo, tudo bem? Olá. Quem é o nosso convidado hoje, antes de mais nada? Meu Deus, o nosso convidado hoje é este magnífico aqui, Daniel Dantas. Nossa, obrigado. Não, mas você é. É um grande ator de teatro, cinema, televisão, premiado. Obrigado. Enfim, está aqui em Curitiba desenvolvendo um projeto, né, com o pessoal de Curitiba. Né, com o pessoal de Curitiba. Eu entrei depois do falecimento da Claudete Pereira Jorge. Por acaso, fui na casa com a Letícia Sabatella, fui na casa do Otávio, começamos a conversar sobre... Otávio Camargo, que é o diretor. Que é o diretor, na casa do Otávio Camargo, e a gente começou a conversar, eu fiz uma pergunta para ele sobre Homero, eu nem sabia quem o Otávio, como é que era a relação do Otávio com a Ilíada. E daí a gente começou a conversar, juntou algumas pessoas que já faziam, juntou na conversa, assim. E aí eu já estava encantado e eu passei a vida inteira querendo aprender grego. E aí ele falou, tem um canto vago. Que por acaso era o canto 1. Por acaso que era tem o canto 1. Só 500, como é que é? Não é muito grande. Ele tem 532. É bem fácil, né? Não, porque tem cantos que tem... Sim, muito mais. 700 acho que o maior tem 760. Mas esse é um dos... São versos, são 530... 530 linhas, né? Linhas. Cada 530 linhas. E são 10 personagens, né? São nesse canto. Na verdade, eu digo você que é o são um só. Né? O que você que conta. É o narrador. O resto é como esse narrador... Não, e é um pouco como se tivesse dois níveis de interpretação. Você cria um narrador que narra as coisas de uma maneira diferente do que eu narraria, inclusive por causa da linguagem, né, usada na tradução, e como ele vê cada personagem narrado. Cada personagem narrado. Então, ele, por exemplo, faz coisas mais exageradas do que eu, se tivesse que fazer aquele personagem, faria. Então, ele faz, dentro da narrativa, a interpretação de um outro personagem. De uma certa forma, sim. Isso, claro que isso não é uma coisa que você tenha absoluto controle e esteja a cada momento calculando o que vai fazer. Você já tem um certo caminho que aí eu acho que é da maneira que funciona cada ator. Você já tem alguns hábitos, não são exatamente truques, mas você tem os seus recursos, você vai utilizando os seus recursos para criar esses dois níveis assim, de interpretação e não se atrapalhar, né? Tá. E, Daniel, esse é um texto de, sei lá, 1200 a.C., né, que teve a tradução de um maranhense de São Luís em 1700... Não, 1830 e pouco. Não, ele nasceu em 1700. Ele nasceu em 1799, é de é verdade. 34 e ele não viu publicado. Ele morreu em 50 e poucos e não viu publicado. Em 1834, enfim. Então, existe um intervalo de tempo entre a produção, a tradução e essa montagem. Mas, ainda assim, é um texto contemporâneo? Eu acho que é perfeitamente contemporâneo, principalmente porque ali estão todas as raízes do que a gente é. A gente é formado nessa linha, né? Grego, fenícia né? Né? Eles pegaram dos egípcios o alfabeto enfim. E eu acho que é absolutamente atual na medida que fala, inclusive, de todas as nossas paixões, ainda que haja um contexto de guerra e todo um lado heróico, épico,
que não é tão imediatamente reconhecível assim. É a ida de Aquiles, né? É a ira de Aquiles. A ira de Aquiles. A ira, A ira. de a Aquiles. raiva dele. A ira de porque Aquiles. ele é o momento em que, inclusive, as pessoas estranham, porque falam, cadê a Helena? Cadê o Paris? Não, o primeiro canto, o canto 1, que é o canto que eu faço, ele é só a cisão que há, a cisânia entre os gregos, né? No âmbito dos gregos. É Aquiles brigando com Agamenon porque sua honra é ofendida e ele sai da batalha. Ele sai da batalha, ele diz, não quero mais, não vou participar. Para te ajudar, eu não vou, você me ofendeu, eu não. Essa é a grande ira de Aquiles. E ele só vai voltar exatamente no canto 20, que é quando ele volta, de fato, para a batalha por outros motivos. Ele volta porque mataram um que aí amigo é da Letícia. que é exatamente o da Letícia. Não, e isso despertou uma curiosidade muito grande. Vocês estão lotando todas as sessões, que eu sei. Sim. Agora vocês vão percorrer o Brasil todo, né? A gente está querendo, Ótimo. E aconteceu, eu vi nas redes que Fernanda Montenegro foi assistir vocês e, nossa, eu imagino a emoção para ela ver vocês e de vocês receber aquele elogio dela no final. Aquilo ali foi incrível, espetacular. É incrível. Ele fala, não, esse foi o nosso prêmio, Mais do que um prêmio Shell, mais do que a PCA, mais do que qualquer coisa. E tal. E eu até achava, eu brinquei quando ele falou, que pena que eles consideram essa Ilíada uma reedição, então ela não pode concorrer a prêmio, porque se ela pudesse, eu acho que a Lelê devia ganhar, porque como ela faz, do jeito que ela faz, o canto dela é muito lindo. E você também. Mas eu já ganhei 2, eu fico... Você está tranquilo? Não, adoraria ganhar de novo, não quer dizer que eu não queria. É sempre bom ganhar prêmio. É sempre bom. Mas é porque é muito bonito. Mas você fazer essa peça, eu acho que já é um prêmio para a gente, para o público, e acho que para vocês interpretarem isso também. Para mim tem um valor assim inacreditável. Eu passei a vida tentando não tinha internet, não tinha essas coisas, apaixonado por gregos, que eu conheci primeiro através do Monteiro Lobato, e os meus trabalhos de Hércules, bonequinhos, né? E o Minotauro e tal. E os meus bonequinhos, que às vezes minha mãe trazia, minha mãe era uma jornalista, sempre que ela podia, ela ia viajar. Largava a gente e ia viajar. E uma das viagens, quando eu era pequeno, foi exatamente para a Grécia. Ela tirou foto em Epidauro e tal, no teatro. Você foi junto com ela? Não, ela ia sozinha. As quando fotos. meu pai estava com algum dinheiro, meu pai era ator, quando ele estava com dinheiro, que era raro, ele ia também, mas senão ela ia sozinha, ela não queria... A sua irmã também é atriz? É uma atriz excepcional, maravilhosa. E seu pai era maravilhoso. Meu pai era papai. Eu sou suspeito para falar, mas ele é uma... E a sua mãe jornalista? Possível. Ela era uma jornalista, uma pessoa que escrevia muito bem, Uhum. e era uma crítica de teatro excelente, assim, muito perspicaz, assim, e muito dura. Mas que bom, né? Ter a régua lá em cima, em casa já. Ela já dizia, não, isso aqui que você está fazendo... Por isso que você é maravilhoso. Agradeço a sua mãe. Não, eu devo muito aos dois, assim, com certeza. Você começou teatro assim, na escola, depois foi pós-Asdrubal? Eu na comecei na escola porque era uma escola que não tinha homem. E aí a diretora do teatro, que é a minha mãe teatral, que era a Lúcia Coelho, que faleceu há alguns anos, precisava catar os meninos, os poucos meninos da escola, que era o Bennett, que na época assim, tinha salas inteiras onde não tinha nenhum homem, tinha uma sala que tinha 2, a minha era a que mais tinha na escola inteira, que tinha 7 caras. Nossa, que macharedo. 7, 6, mas era um negócio... E a gente não tinha lugar para nada, a gente tinha que abrir espaço para poder jogar um futebol e tal. E foi no futebol que eu fui catado pela
pela Lúcia, porque a Lúcia sabia que meu pai era ator. Ela era amiga da minha mãe e do meu pai. E aí eu entrei no teatro, assim, meio sem saber, meio querendo, meio sem saber, descobri. Que idade? Aí eu tinha o quê? 12, 13, um pouco mais. Aí descobri que tinha uma menina que eu era meio assim, encantado com ela, que ela estava no teatro, e como eu era muito tímido, aqui eu tenho um tempo para ir cativando ela. para ir cativando ela. Conquistar a garota, claro. Então, eu de fato comecei a fazer teatro por causa para namorar, né? Ah, que bom! Não foi por causa do papai, nem nada disso. Não. Isso tudo deve ter influenciado. Porque eu tenho dito, assim, em entrevista, que perguntam muito sobre processo, né? Como é que é o seu processo. E toda vez que eu falo como é o meu processo, depois eu fico com a sensação de que eu menti. Porque sempre falta alguma coisa. Porque tem uma parte enorme do processo de ator, e eu acho que isso vale para todos, e para outras profissões, provavelmente também. Eu sou produto do ambiente linguístico onde eu fui criado. E isso não é uma coisa que você domina completamente, né? Isso tudo vai ficando introjetado e você não... Você passa a operar fagocita, aqui. Né? Exatamente. Vai por osmose. Né? E aí era um ambiente onde a palavra tinha muito valor, a delicadeza, a sutileza, os valores eram muito esses. E aí vendo também um pouco que eu consegui, porque eu não consegui ver muito quando era garoto, meu pai, outros atores, os atores que ele admirava, os atores que frequentavam a casa e tal. Acho que tudo isso foi formando e me formando. O teu pai era um homem de teatro, essencialmente? Não. Um dia eu encontrei com o Rubens Correia, um grande ator. Sim, maravilhoso. Ele falou assim, seu pai não gosta de teatro, né? Eu falei, Rubens, o negócio dele é cinema. Ele falou, que pena, ele era o melhor da nossa turma. Olha só. E ele era excelente em teatro, mas ele de fato não tinha. Eu não sei o que é, nunca entendi. A gente oferecia para ele, disse, olha, tem o Lear para você fazer, tem o Gloucester, você não quer fazer o Lear? Tá bom, então o Gloucester tem para você fazer. Ele falou, tá. Eu lembro muito do seu pai numa novela que eu amei, que foi Roque Santeiro. Era incrível. Ele fazia o Beato Salu, né? Não, demais. Era incrível. Aquilo me marcou muito. Era demais. E você se definiria um homem de teatro ou não? Você trabalha em todas essas áreas, televisão, cinema, com o mesmo amor? Eu trabalho com o mesmo amor em tudo, assim. Mas o teatro tem mesmo uma coisa muito, muito especial. Agora, nesse momento, fazer a Ilíada, que tem toda essa coisa ligada, de uma certa forma, até à minha infância, né, de querer saber grego, estar estudando grego, tá botando em prática um pouco que eu já sabia, todas as raízes gregas que vêm na minha cabeça, tendo aula de grego e tal. É muito especial fazer a Ilíada e junto desse grupo que é incrível. Então, assim, eu já vi alguns trechos de outros cantos e vi um canto da Odisseia, feito pelo Marés, e um canto da Ilíada, acho que é o 13º, feito pela Kátia Horn, aqui em Curitiba. Incrível. É tudo tem o Ranieri, tem o Ranieri, tem o Guta Stresser, tem Letícia, tem o Nando, tem... São 24. Tem Adriano, tem uns 24, já tem 5 da Odisseia, tem 1 em Libras e o segundo em preparação, onde a Libra é o centro, a voz fica no segundo plano. Super lindo, feito pelo Jonathan. E estão preparando outro, e tem mais gente começando a estudar a
a Odisseia com essa mesma tradução complicadérrima e linda. Que é do Odorico. Que é do Odorico. Que ele tomou liberdade na hora de traduzir, botou coisas assim, meio... Inventou palavras. Inventou palavras. E é muito... Agora, o estudo que eu estou fazendo de grego, tem um professor que, na primeira vez que eu contei para ele que eu ia fazer a Ilíada, ele falou, ai, que ótimo. Aí depois eu falei, na tradução do Odorico, ele falou, não, essa eu recomendo para os meus alunos não lerem. Justo mas é incrível que a gente está estudando... E eu não sei, pode ser que ele acabe gostando daí, porque ele diz assim, o que o Odorico fez nessa tradução aqui? Aí a gente pega um trecho, agora a gente está entrando no trecho do grego, ele fala, olha o que ele fez. Eu falo, olha, ficou igual ao grego. Ele era um latinista, né? O Odorico, ele não quis se ater às raízes gregas e sim às latinas, mas o processo que ele usa acaba, do pouco que eu já li de outros, me parecendo uma tradução mais próxima do grego do que outros. Eu estava falando com a Bárbara, será que o Dias Gomes ele se inspirou no Dorico Paraguaçu para fazer esse... É perfeitamente possível. A gente estava discutindo isso, Rodrigo. O Guimarães deve alguma coisa. O Odorico Paraguaçu adora aquelas coisas. Não falou, mas deveria ter falado. Não, ele certamente deve ter. Se ele leu... Eu não conheço muita gente que leu, de fato, o Odorico. Eu ganhei de presente num aniversário, há 2 anos atrás, uma edição da Odisseia, toda anotada pela minha mãe. Mas foi a única pessoa que eu sei que leu aquela tradução, fora o pessoal da Ilíada, do pessoal do Otávio Camargo. E a tua primeira apresentação foi no Festival da Universidade Federal do Paraná, em 2022. A tua primeira apresentação não foi do Ilíada? Não. A gente fez 4 sessões no Rio, eu sozinho, a Lelê ainda não tinha nem voltado a decorar o dela, e depois... Não, a gente não veio para cá com a Ilíada, não. Não, achei que vocês tivessem se apresentado em 2022, tu e a Letícia aqui. Aqui? Não. Em Antonina, aqui no Paraná. Sim, no Paraná, em Antonina. Tá, eu pensei que você estava falando aqui em Curitiba. Não, no Paraná. Não, sim, fizemos. Na Universidade Federal. Foi lindo, em 2022. Foi lindo. Foi super legal. Foi a primeira vez que a gente fez os dois juntos e tal. E eu parei no meio, porque eu falei, ai, meu Deus, esqueci. E você estava ainda gravando ou não o Túlio, aquele personagem? Eu acho que eu já tinha acabado. Depois a gente fala sobre esse assunto aí. Mas eu também estava filmando, eu estava fazendo uma série e tal. E eu parei no meio. Falei, meu Deus, esqueci uma parte importante, mas eu não me lembro qual é. E voltei uns 10, não, talvez menos, uns 5, 6 minutos eu voltei. Pedi desculpa ao público e voltei. E quando eu cheguei na parte onde eu tinha parado, eu descobri que eu não tinha esquecido nada, que eu podia ter continuado. Estava tudo certo, estava tudo bem. Só repetir, mas vamos lá. Esse teu amor pela Grécia, você já foi à Grécia, não? Não, é uma das coisas que a gente que eu estou querendo ir. Eu fui com a Bárbara, a gente foi na lua de mel, e a Bárbara ficou, enquanto eu procurava um hotel, ficou um grego lá meio que paquerando ela e tal, né? Você dá onde? Papo. Vai tendo um papo e ensinando palavras para a Bárbara. Sim, claro. Aí eu cheguei, qual é esse malandro aí? Não, ele está me ensinando algumas coisas, eu vou te explicar como é que é. Grego, que é fácil, né, Daniel? Aí a gente pegou um ônibus e ela falou assim, é muito fácil, quer saber, perguntar quanto custa? Catipara. Aí eu falei, catipara. E o cara respondeu em grego, fiquei sem saber até hoje. Até hoje, você quer dracma e pronto, né? Exatamente. Mas é bem bonita a Grécia, a gente adorou. Não, é muito lindo. Deve ser muito lindo. Eu tenho muita vontade de ir. A gente até tem um plano, que nem vou contar, mas assim, bem absurdo de fazer uma viagem com tudo. Depois eu vou te passar umas ilhas bem pequenininhas. A gente quer fazer... Eu brinco que a gente vai ter que fazer tudo. Tem que sair de Lisboa, que uma das origens possíveis
do nome Lisboa, parece que tem a ver com Ulisses, sair de Lisboa e ir parar na Turquia, onde é A gente foi lá para a antiga Constantinopla, Istambul. E aí lá, e Troia por ali, né? Troia por aí. É muito legal, uma região muito bacana. Eu tenho muita vontade de ir nos dois. Mas voltando para Curitiba, como é que é a tua relação com a cidade? Você já teve várias vezes aqui. Eu tive algumas vezes fazendo teatro. Às vezes, quando você faz teatro, você fica muito restrito. Hotel, né? Você vai do hotel depois do restaurante, depois da peça vai para o restaurante e tal. Com essa coisa de acompanhar a Letícia e ficar aqui um tempo, eu conheci, foi sensacional, esse grupo do Otávio. Grande parte das pessoas está ligada diretamente à Ilíada, outras não, mas são as pessoas que eu fiquei muito encantado, assim, porque são todos músicos e cantores e compositores e atores e falei, cara, como é que o resto do Brasil não sabe o que tem em Curitiba? É impressionante. Assim, eu brinquei com a Lelê quando a gente saiu da casa do Otávio dessa primeira vez. Eu falei, tu sabia que dava para voltar para a década de 70? Porque isso é uma coisa criativíssima, assim, muito... O Otávio faz sarau na casa dele. Faz uns sarais, são incríveis. Mas é engraçado que as pessoas, às vezes, têm ainda uma imagem de Curitiba, eu vou falar as pessoas assim, de uma forma geral, né, que se criou no imaginário popular, que é uma cidade que as coisas para dar certo têm que passar antes por Curitiba. Eu acho que hoje isso já não é... Tem que passar por Curitiba? Tem que passar por Curitiba. Quando passa pelo crivo do público de Curitiba, se for aprovada, vai dar certo. É engraçado porque a gente tem a impressão muito que o pior lugar para se apresentar não é Curitiba, é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é terrível, assim. Uma plateia blasé, às vezes chata pra caramba e difícil. Se você dá certo lá, a gente tem a impressão... Isso eu estou dizendo, os cariocas, nós dizemos é exatamente isso, essa história que eu queria saber, porque ainda existia até há pouco tempo. Não, vamos fazer uma estreia em Curitiba, porque dando certo lá a gente vai conseguir isso eu não sabia que tinha essa coisa, porque a gente acha isso do Rio. Fala, ai, caramba, aqui... por que a gente não vai logo para São Paulo? Essa é uma fantasia, mas Vamos começar, então, por Curitiba agora. Vamos começar por Curitiba, que o público é bem caloroso. A gente está doido para vir com a Ilíada para Curitiba. A gente está tentando a beça. Não, vamos conseguir. Porque o público está louco para ver também aqui. Vai ser muito legal. Mas a cidade em si, é uma cidade que te agrada? Me agrada muito. Eu acho que como todas as cidades hoje no Brasil, eu não sei se Curitiba, não dá muito para medir isso. É uma cidade muito dividida, né? As cidades estão muito divididas, política, ideologicamente. Sim. Uma área mais conservadora, uma área mais liberal. Isso é muito complicado na medida que a gente... não tem muito um espaço de conversa. Esses dois lados não conversam. Nos extremos é mentira dizer, porque eu, sinceramente, não acredito que exista, de fato, uma extrema-esquerda no Brasil. Existe uma extrema-direita, mas não existe uma extrema-esquerda. Mas não dá para conversar. Nos extremos não dá para conversar. Mas o fato é que, mesmo mais perto do centro, ficou difícil conversar. A gente é um país dividido, né? Um país muito dividido e uma das coisas que alimenta essa divisão é um achatamento brutal da linguagem. E isso é uma coisa que a gente fala muito durante a Ilíada, que é... a gente está apresentando uma linguagem difícil porque a gente tem que reaprender o português para reaprender a conversar, para reaprender a se defender de coisas como fake news, ver o que faz sentido, o que não faz sentido. Então, essa provocação que, de uma certa forma, a tradução do Dorico traz, ela tem um pouco esse caráter de dizer, presta atenção, essa língua é muito rica, dá para conversar muito nessa língua, dá para discutir muito nessa língua, né? Porque o que eu vejo, Daniel, é o seguinte,
alguns anos atrás, o fato de a gente não convergir para as mesmas ideias, não nos tornávamos inimigos. Inimigos, Né? exatamente. Havia sempre um ponto de ponderação, que você deixava o teu ponto de vista, eu deixava o meu, e a vida seguia. Hoje em dia houve uma ruptura, houve uma divisão, né? Você tentar convencer um dos lados, não importa qual, de que você está certo é pregar para convertido, né? Porque, na verdade, ninguém está mudando de opinião. E o que você falou para mim é muito importante. Eu acho que está faltando as pessoas terem a capacidade de ouvir e a capacidade de começar a descobrir que você não precisa ser igual a todos os outros. E isso antigamente, através do que a gente estava conversando antes de entrar no ar, isso se dava através do jornal, através da rádio, através das relações. Eu não quero ser saudosista, mas já sendo, eu acho que as mídias eletrônicas, de uma forma geral, elas, de certa forma, diminuíram muito a capacidade de discernimento das pessoas. O que eu sinto nisso é o seguinte: a gente às vezes está culpando ou tendendo a culpar. Quando você fala das mídias, a gente está tentando culpar, ou com tendência a culpar a mídia em si por um efeito que não é provocado, não é o celular, não é o tablet, não é a internet, não é isso que está nos afastando. Tem toda uma coisa ideológica por trás que nos obriga a produzir o tempo todo. A gente fica ali no celular produzindo, porque é a condição necessária para você consumir. E isso não é, apesar de haver coisas que estão programadas no próprio objeto, né, como o celular e tal, o efeito real é de uma coisa criada socialmente, culturalmente, e aí a gente fica preso nessa obrigação de produzir e de responder e de ter likes, né? de ter likes. A gente por isso que é tão importante os encontros na casa dos amigos. Exatamente, né? É isso que a gente precisa, é por isso que a gente conversa com a plateia no meio do espetáculo, que a gente, entre um canto e outro, a gente conversa antes e conversa depois, sempre conversa Vocês depois. têm um manual para as pessoas? Não, a gente tem quem fazia essa apresentação em geral era o próprio Otávio. Mas agora, Camargo, como ele está na Europa fazendo um doutorado lá, eu apresento o canto da Lelê e, na verdade, apresentamos juntos o canto da Letícia e a Letícia apresenta o meu, mais ou menos juntos. E aí a gente vai explicando, faz um resumozinho e tal, fala de algumas palavras que são recorrentes e que era bom esclarecer e tal, e depois conversa. Isso. É ótimo. E as pessoas... E eu começo dizendo assim, olha, não se sintam burros. É complicado mesmo. Não é... Eu sei de pessoas que foram 3 vezes assistir. Que ficaram muito impactadas. Não, a gente tem tido muito isso, e pessoas dizem, eu vou ler a Ilíada e vou voltar. Eu quero ler e voltar. Isso para nós é incrível, assim. Isso é uma coisa Isso é muito lindo. E a luz do Beto parece que está uma coisa... Não, a luz do Beto é inacreditável. Beto Bruel. O que o Beto Bruel fez eu acho que muito no canto da Lelê, mas no meu... Você se transforma. Eu dependo da luz. Assim, eu dialogo com a luz. Tem 90 e tantas transformações durante a peça e não tem ninguém que não note o valor da luz. É incrível. A luz é incrível. É incrível. E ele é muito bom. Ele é maravilhoso. Muito bom. Mas, assim, uma outra coisa que eu queria perguntar para você. Quando você está aqui em Curitiba, você fica aqui no centro da cidade, né? Você caminha bastante, as pessoas te reconhecem na rua, quando você sai tranquilo? Quando dá, sim. Mas às vezes dá uma vontade da gente ficar um pouco em casa descansando. E tal, descansar um pouco. Mas a gente sai, a gente tenta
Você vai no passeio público ali, passear. E aí a gente, quando sai andando, as pessoas falam, a Letícia. Ih, aquele cara lá da televisão. Que a Letícia, todo mundo sabe o nome. Algumas pessoas. Aquele cara daquela novela. Aquela. Assim. Então, pô, você fez um personagem incrível agora. Não, todo assim, mundo sabe quem você é. Não, é engraçadíssimo. Outro dia eu ouvi pela quarta ou quinta vez da vida um negócio que eu acho maravilhoso. Que era um cara veio para mim, me parou na rua e falou assim... Cara, vou dizer uma coisa. Você é meu ator preferido. Como é seu nome mesmo? Falei, tá bom. Meus fãs não sabem quem eu sou. Eu sou tão discreto, né? Que ótimo. Mas esse último personagem que você fez nessa novela com o Cauã Raymond, não era não sei o que, do Sol. Deu um branco. Ao Sol. Isso, lugar ao Sol. Gente, você era terrível. As pessoas tinham ódio de você, porque você é muito bom no que você faz. Muito obrigado. Eu tenho assim, acho que era um trabalho legal e tal, e eu me lembro Você era péssimo. Você era um péssimo marido, tinha ódio de você. E tem uma coisa muito engraçada, porque eu vou te bater agora. Dá licença. Durante a apresentação dos personagens lá, foi muito engraçado, porque a Alicia e o Alessandro, que eles estavam apresentando cada personagem. E aí estava todo mundo sentado numa das salinhas lá da Globo, lá no prédio do prédio principal lá, o prédio... E num auditoriozinho, aí ela pegava, falava 1 minuto, 40 segundos sobre cada personagem e tal. Quando passou pelo meu, ela falou, Daniel, Túlio, capitalismo selvagem. E passou para o outro. Meu Deus! Eu falei, tá bom. Resumiu em 2 palavras. Capitalismo selvagem é ótimo. Uma péssima pessoa. Eu falei, tá bom, tá legal. Entendi. Eu acho que eu entendi o que você quer. Não, mas você entendeu super bem mesmo. Nossa. Eu acho que eu nem acho que a gente devia chamar essa galera de neoliberal, porque neo é bom e liberal também. E o que a gente está diante é de um necrocapitalismo, hipercapitalismo, que é absolutamente predatório e que, se continuar ganhando espaço, vai acabar com o planeta. Então, a gente tem que lutar contra essa política, que é uma política de assassinato mesmo, é uma política de destruição, inclusive das pessoas, ou principalmente das pessoas. Então, não é um neonada, é uma política de morte, ela é necrófila, ela é de... E é nesse sentido que eu acho que não tem uma radicalização, e eu acho que às vezes a imprensa erra nisso, ao tratar como se houvesse uma esquerda no Brasil tão radical quanto a direita que a gente tem. E não é verdade. Não é verdade. Nem todo mundo que é de direita é de extrema-direita, mas tem uma extrema-direita perigosa, danosa e resistente e a gente tem que tomar muito bem. E que manipula muito bem a informação. Da informação, principalmente nas mídias sociais. Principalmente na rede social. E é nesse sentido que eu digo que não é uma característica, em alguns casos né? Tem até um documentário que fala isso, It's a Feature, né? Com certas características do aparelho que levam você a ficar, né? A não conseguir, a ficar viciado naquilo. Mas, no geral, não é isso. E essa facilidade de mentir e não chegar, né, não chegar na verdade, que é uma coisa que nos atrapalha profundamente enquanto agora, sociedade. Com a inteligência artificial fazendo, às vezes, do teu pensamento crítico. Né? Exatamente. E a gente está perdendo. Por exemplo, os atores, a gente pode perder emprego para o resto da vida, porque se o cara gravar minha voz, ele transforma minha voz e meu rosto numa inteligência artificial, e daqui a pouco ele não precisa mais de mim. Tem um capítulo do Black Mirror que até a Salma aí que faz esse último, que é mais ou menos sobre isso aí. A gente está nisso, a gente está muito nesse limite, assim, e essas decisões são decisões políticas e filosóficas, elas não são decisões técnicas. A gente tem que chegar e dizer, não, isto aqui chega,
isto aqui tá bom. A gente tem que poder, em algum momento, ser capaz de dizer, olha só, Microsoft, para dar um exemplo, o Windows 2042 está muito bom, não precisa fazer o 43, porque eu não vou comprar. Entendeu? Mas o tempo todo tem aquela coisa. Mas a gente é o tempo todo estimulado. E por isso que a gente tem que produzir o tempo todo, para poder consumir o tempo todo. Para trocar um computador que está perfeitamente bom para um outro que pode, em alguns aspectos, ser até pior. Né? Falar em consumir, deixa eu perguntar uma coisa para você. Tá, eu queria contar uma história para o Daniel. Conta. Tem umas coisas assim que realmente, hoje em dia, eu não sei, eu me preocupo muito com os meus filhos, com a nova geração que está surgindo, porque, olha o saudosismo aí de novo, gente, a gente faz parte de uma geração, eu pelo menos faço, que a gente ia para a livraria e você tinha um livreiro que sabia o seu gosto. Ô, seu Daniel, chegou aqui um livro aqui. O senhor tem certeza que vai gostar. Exatamente. Então. Hoje em dia não tem mais livraria. Você ia para Gabriela Discos. Não tem naqueles moldes, né? Você ia para Gabriela Discos. Não tem mais esse cara, né? Não tem mais esse cara que te diz, pô, olha que... E a inteligência artificial, ela não tem essa sensibilidade. Ela sabe o que você consumiu, mas ela não vai saber o que você gosta. De fato, não. Se você começa a repetir, por exemplo, uma determinada... por exemplo, eu vi uma coisa de música que eu achei lindo. Aí fiquei um tempo vendo aquela coisa de música. Eu não sou uma pessoa particularmente interessada em música. Nunca fui. Eu ouço pouca música, ouço a mesma música várias vezes, mas posso passar um ano quase sem ouvir música. Mas eu comecei a receber todas as coisas de música que existiam. Eu tive que parar um tempo para a inteligência entender que você não queria. Não estava afim daquilo. E a minha preocupação é justamente essa. O que será dessa nova geração que perdeu esse senso crítico e de ter esse contraponto, né, da pessoa que entende ela, que conversa com ela? Como é que isso vai ser no futuro? Não te preocupa, que os nossos filhos estão bem, Rodrigo. Ele tá... minha preocupação não são só os meus filhos, não. E os filhos de todo mundo. Os filhos de todo mundo, né? Uma galera que tá aí. Outro dia, eu tenho um programa de samba, de rádio samba, chegou um cara do 2º ano de jornalismo falando que ia fazer um trabalho sobre o Cartola e que tinha lido no Wikipédia que o Cartola era pagodeiro. Me preocupa essa geração. O cara está no 2º ano da universidade, não ter esse conhecimento e a preguiça de pesquisar leva ele num site que diz que Cartola é pagodeiro. E o cara nem vai perguntar se era mesmo. Né? Ainda bem que ele chegou no Rodrigo. O Rodrigo explicou tudo para ele. Que bom. Sim, depois de ter uma vontade rápida de matar a pessoa. Tem que ser. Mas a gente está falando de consumo, você tem consumido música, não muito, que você já falou. E filmes, séries? Olha, eu passei o começo da pandemia lendo e estudando. Lendo bastante. Grego? Eu estava estava estudando grego já, aí sozinho, com um livro. Depois é que eu peguei um professor, estava com um livro de Cambridge lá, estudando. E o Otávio me deu um livro lindo, que tem o canto 1 e algumas anotações, esse não é de Cambridge, e aí em inglês explicando, falando dos... Quando ele me deu era muito além do que eu já entendia, mas agora eu já estou começando a entender um pouco mais. Eu estava estudando ali, lendo, e estava continuando a ler. Infelizmente, meu francês não dá para ler no original, mas estava lendo o Proust, que é inacreditável, né? Inacreditável. E outras coisas que são do meu interesse. La recherche du temps perdu. Oui. C'est ça. On y va en français maintenant. Daqui a pouco mas e assim, coisas que sempre foram meu interesse, assim, ciência, matemática. Isso na pandemia.
Durante a pandemia. Então, nos 4 primeiros meses, eu acho que eu praticamente não vi nada. Eu ligava a televisão, porque televisão para mim é aquário. Fica ali ligado sem som, eu tiro o som e fica passando, eu dou uma zapeada, mas eu estava, na verdade, lendo ou estudando. Aí, de um tempo para cá, eu comecei a ver, e eu gosto de ver as séries não americanas, muito as brasileiras, assim, as que eu tenho visto, os outros, que é o que eu estou vendo agora, que é super legal. Os outros, o Bom Dia Verônica, né? Do Condomínio, Bom Dia Verônica, Dom e tal. E algumas coisas assim, finlandês. Você viu o Bordertown? Bordertown, vi. Bordertown, ótimo. Do policial, é maravilhoso aquele cara. E eu vi um outro, que esse é da Islândia também, o Trapped. É maravilhoso e tal. E coisas de atores, quando tem atores ingleses, aí eu tento ver, porque eles são os craques, assim. Então, eu tem um que, aliás, o ator principal é um sueco, é o Stellan Skarsgård, mas ele é um sueco que é detetive na Inglaterra, em Londres, que se chama River. É maravilhoso. Os atores em volta é uma essa eu não vi. A gente veja. E a curtinha é muito legal. A gente adora séries policiais. Eu gosto muito de policial. E o resto eu vejo umas coisas adolescentes meio bobas, assim. Eu não Mandalorian. Cara, o Star Wars, toda a série do Star Wars, eu gosto. Agora eu estou vendo até um, Qual? Que é o Andor. Mas tem umas horas que eu encho um pouco, assim. Eu gosto. Mas não muito. É aquele de ficar ligado. Eu gosto muito, mas não o tempo todo, assim. Não é uma coisa que eu veja o tempo todo. Aí, por causa do João, meu filho falou, vê o Andor que eu tô a fim de ver também, aí a gente vê junto e tal. Junto em que idade? 41, vai fazer 42. O Baby. O Baby. Baby. É assim o nosso ele filho, manda em mim. Porque você tem um filho que é muito mais inteligente que você, é um problema, né? Porque você não ganha uma discussão. Agora, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito boa, porque quando eu tenho uma ideia que eu sei que está meio mal formada, eu jogo para o João. E aí ele vem... Ai, que bom. Corrige tudo. Eu passo por isso também. É legal, né? Não, é ótimo. A gente aprende tanto. Aprende. A gente ensina algumas coisas, mas a gente aprende muito mais do que ensina. Eu tinha um amigo que dizia que a única coisa que ele conseguia ensinar para o filho é verde vai, vermelho para. Nunca consegui ensinar outra coisa que ele não tinha coragem, o resto tudo. Ai, que ótimo. Aí eu queria ficar a tarde inteira conversando com o Daniel, mas ali já estão me fazendo estourando o tempo. Não, e eu estou sendo chamada por esses lanchinhos aqui, não sei se você... Eu estou sendo chamada aqui. Umas coisas que eu nem posso, mas... mas de vez em quando a gente abre exceções, né? Exceções. Temos esse apoio maravilhoso de uma das melhores confeitarias de Curitiba, que é a Saint-Germain. Saint-Germain? É muito boa, é muito boa. Ele legal. manda essa merenda para o nosso bate-papo aqui. Eu vou provar, depois vou me arrepender. Não vai se arrepender, não. Você vai curtir. Mas eu espero que você venha o mais rápido possível com a peça. A gente está tentando, mesmo. E eu acho que é uma peça também incrível para o Festival de Teatro de Curitiba também. A gente quer vir, a gente está querendo ver se tem realmente como ter uma pauta em julho para a gente já... quanto tempo de espetáculo? O meu canto dura entre 38 e 40 minutos e o da Lelê dura de 19 a 20. Com a conversa, a gente fica com 1 hora e pouco. No final, vocês conversam também ou não? Conversam, mas aí o público, se quiser, vai embora. É incrível porque quase ninguém vai. Mas aí eu até brinco também. Falo, gente, não é obrigatório, mas se vocês quiserem ficar, a gente conversa. E a gente pergunta. A primeira pergunta que vem sempre, que a gente já nem deixa mais eles perguntarem, porque todo mundo pergunta, fala, por que essa tradução? E a gente tinha 1000 respostas.
E um dia, conversando com um poeta meu, eu falei, não, mas a resposta boa é essa. Porque é mais bonita, é linda, é uma tradução muito, muito, muito bonita. Difícil de entender. Mas então você volta. Volta que nem a pessoa que eu te contei que foi 3 vezes. 3 vezes, pronto. E engraçado, porque isso era um hábito. Quando eu fiz quando a gente fundou, né, o Asdrubal, as pessoas iam ver 10, 12... Tudo bem, era uma comédia engraçada pra caramba, mas assim, a gente vinha... As pessoas vinham 10, 12, 17 vezes. Sim, é um programa ótimo em teatro, né? Se você não entendeu, você volta. Se você gostou, você volta, né? Se você levar com um amigo... Eu uma vez estava em cena, não sei se dá tempo, mas assim, eu uma vez estava em cena no Inspetor-Geral, e na hora que eu ia dar o texto, uma vozinha atrás me disse exatamente o que eu ia falar. E eu olhei e marquei aquelas 2 caras de quem eram e tal. E viraram minhas amigas depois. Uma era a Bia Lessa. Elas tinham ido quantas vezes assistir? A Bia estava contando para Maria Padilha. Estava contando o que eu ia dizer, porque ela já sabia de cor. Não, né? Maria Padilha contracenou com você. Depois ficamos amigos. Tivemos um grupo junto, Despertar, que foi fundamental na minha vida e tal. E importante na vida do Rio. A gente nem entrou no assunto, sabe de quê? De cinema também. Nossa, tanta coisa que a gente tinha que conversar. Eu volto. Quantos filmes você fez? 20? Uns 20, eu acho. Né? Nossa, uns 20, eu muito acho. assunto. Ai, Daniel. Gente, vamos fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2. Muito obrigada obrigado pela sua participação. Você é ótimo, você é querido. Eu estou louca para ver Ilíada 1, 2, 3 vezes. Tomara. Eu acho que... Só não pode interromper e falar o texto. Vou falar o texto. Ficar lá cantando o texto. Falar em grego lá, né? Vou começar a estudar. Não, ela já tem até um professor de grego. Ela já tem um professor, né? Eu falo muito bem. Possocani. Muito obrigada. Obrigado a você. E vamos marcar a sua próxima vida. Quando a gente voltar, com certeza. Legal. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo. Obrigada, Rodrigo. Sempre bom estar com você. Você é ótimo. Você que é. Então, vamos ficando por aqui. Tivemos, então, mais um episódio de E aí, Curitiba, com produção de Josiane Rittes, nas técnicas Franklin Freitas e a minha querida Luísa Mainardes. Eu sou Rodrigo Brown e estamos com Bárbara Brown. É isso aí. Obrigado. Valeu, gente. Tchau. Bye.